Boa tarde, amigos e amigas do Observador Político, ouvintes da FM 93, telespectadores da nossa TV. Estamos começando mais um Observador Político. Hoje eu estarei aqui no estúdio conversando com vocês e por videoconferência está o nosso companheiro Carlos Adams. Hoje estamos desfalcados aqui de César Santos e de Edmundo Torres. Então a gente desde já pede aos nossos ouvintes e telespectadores que participem. Mande suas perguntas, suas sugestões, tanto através, pode mandar até para o WhatsApp lá de Edmundo, que ele manda para cá, tem o nosso Facebook, tem o Instagram da nossa TV que também transmite ao vivo, então tem várias formas de vocês participarem. Hoje pela manhã, o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, fez uma coletiva, deu uma entrevista informando que hoje um avião de carga está indo à Índia buscar 2 milhões de doses da vacina de Oxford, a vacina desenvolvida por Oxford. E mesmo tendo mais do que isso, uma quantidade maior do que essa, da vacina da Coronavac e do Instituto Butantan disponível lá em São Paulo. O ideal era que utilizasse tanto a que temos já em São Paulo e também a que está sendo produzida em outros países. Quanto mais vacina, melhor. Nós temos mais de 200 milhões de habitantes. Na primeira fase, serão vacinadas aquelas pessoas que estão na faixa de risco e também as pessoas que trabalham na saúde. Segundo o ministro, essa distribuição será feita de forma proporcional nos estados, de acordo com as suas populações, e o que é justo, o que é correto, e que essa distribuição será feita simultaneamente. Manaus, que o ministro citou várias vezes nessa entrevista, receberá no mesmo momento que outras cidades, que São Paulo, que outros estados, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, e que só haverá uma pequena diferença no início da aplicação por causa do fuso horário diferente em estados do norte, em alguns estados do norte, e que será tudo no mesmo dia. Causou bastante crítica uma declaração que o ministro disse há poucos dias, quando perguntaram quando começa. O ministro só fez dizer, começa no dia D, na hora H. Qual é o dia D? Qual é a hora H? A população precisa de uma informação mais precisa. O fato é que a previsão que ele deu hoje, e aí já é com data mais precisa, é que o avião está saindo hoje, um avião de carga. Eu vi uma notícia no site da CNN que o avião que faria esse transporte, é da empresa aérea Azul e deverá estar de volta mais ou menos no dia 16, dia 17, com essa carga de 2 milhões de doses. O Instituto Butantan divulgou ontem a eficácia da vacina desenvolvida pela Coronavac, que tem a eficácia de 50,38%, diferentemente do que havia anunciado anteriormente, na semana passada, dizendo que a eficácia era de 78%. Ficou muito mal explicado o porquê dessa diferença tão grande. Quem foi o responsável por esse erro de comunicação? O fato é que o presidente Jair Bolsonaro fez piada com a eficácia da vacina, o governador João Dória ficou feio na fita porque, como eu já disse, havia sido anunciado que a eficácia era de 78%, porém, a Organização Mundial da Saúde aceita a vacinação que tem eficácia acima de 50%. Então, o do Coronavac está acima. Garanto uma coisa, para quem não tomar nenhuma vacina, a eficácia é 0%. Então, é melhor tomar uma vacina que tenha 50% de eficácia para todos os casos e esse percentual vai aumentando na medida da gravidade da doença, porque das pessoas que receberam a vacina, nenhuma desenvolveu os sintomas graves, nenhuma precisou ser entubada, ninguém adoeceu da forma mais severa da doença.
É lamentável ver o presidente fazendo piada e o governador tentando tirar vantagem da vacina. Como nós já dissemos aqui no programa diversas vezes, o que nós precisamos, o que nós queremos é que todas as autoridades trabalhem juntas para que o brasileiro receba essa vacina o quanto antes. Não podemos fazer piada com uma doença que já matou mais de 200 mil brasileiros, que já matou centenas de milhares de pessoas no mundo. Não podemos minimizar, não podemos chamar de histeria, não podemos chamar de gripezinha e nem podemos simplesmente jogar para a plateia. O que o brasileiro precisa e quer é essa vacina. Seja ela produzida na Índia, na China, na Inglaterra, no Brasil, onde quer que seja. Nós queremos a vacina para a nossa população. Bom, boa tarde a todos. Eu espero que todos consigam me ouvir, né? Mais uma vez é um prazer participar do Observador Político, né? Hoje nesse formato à distância, né? Dar uma boa tarde especial para os telespectadores da nossa TV, também aos ouvintes da FM 93 que estão participando. Só para ratificar, Laírio, o que você falou a respeito da questão da eficácia da vacina, né? A Organização Mundial da Saúde ela estabelece isso, né? A vacinação acima de 50% é considerada satisfatória e representa uma boa chance de dar certo, né? Aliás, uma boa chance de dar certo, né? de ser sucesso aí. Então, o desafio hoje, inclusive eu estava vendo aqui uma entrevista com uma pneumologista, né? Uma médica infectologista, melhor dizendo, ela dizendo que o desafio hoje é convencer a população a aderir às vacinas, né? Ou seja, a se vacinar, a acreditar nesse potencial, na eficácia das vacinas produzidas pelos cientistas aí ao redor do mundo. Hoje são mais de 100 vacinas sendo produzidas, testadas, aí algumas já estão na fase 3, ou seja, já em conclusão aí para entrar no mercado. Umas 10 ou 15 aproximadamente já foram autorizadas, algumas de forma emergencial, outras de forma definitiva aí pelas organizações de saúde, pelas autarquias de saúde dos países, né? Aqui no nosso país é a Anvisa que controla, que regulamenta, que autoriza essa questão da aplicação das vacinas. Então, é muito importante agora a população dar esse passo, né? Dar essa confiança também em relação à questão da aplicação da vacina, ou seja, acreditar nesse potencial e se vacinar. Ter essa ciência, ter essa consciência de que a vacinação é o único meio, né? O único caminho para a gente conseguir voltar àquela vida que a gente tinha antes da pandemia, né? Uma perspectiva de melhorias nesse sentido, porque com a vacinação você fica meio que imune, né? Ou em alguns casos não se tem a questão mais grave, né? O estágio mais grave da Covid. Então, só em ter o fato de você se livrar dos sintomas mais graves e evitar o óbito, já é um grande passo, já é um grande sucesso. Então, acreditem na vacina, né? O apelo que a gente faz, que as autoridades de saúde fazem, né? Nesse contexto, para acreditar na vacina, para investir na vacina e principalmente para entender a vacina, como é que ela funciona e evitar a questão da disseminação das fake news em relação às vacinas. Esse é o meu primeiro boa tarde de hoje, Laírio. Pois é, Adams. E aqui no nosso Facebook, que é o facebook.com/Nossa TV Mossoró, já tem aqui a participação, né, de Júnior Paiva, que está por aqui, José Bezerra, e José Francelino diz o seguinte: tem que comprar vacina melhor, porque o Coronavac é jogar dinheiro fora. Aí ele está dizendo que é pior do que dipirona genérico. Eu, particularmente, José Francelino, eu só compro o remédio genérico. Eu confio, eu acho ele mais barato e tem a mesma eficácia. Com relação à dificuldade que a Anvisa fica colocando, eu fico sem entender bem o seguinte: como é que a Anvisa libera no Brasil o uso de agrotóxicos que o mundo inteiro proíbe, mas proíbe vacinas que o mundo inteiro está autorizando? Até nos Estados Unidos, onde o presidente Donald Trump é o ídolo do presidente brasileiro, lá está liberado algumas vacinas. Aqui no Brasil, não. A Anvisa coloca dificuldades. O que a gente ressalta para todo mundo, todos os nossos ouvintes e telespectadores, é a necessidade da vacinação.
quando a gente fala na questão da eficácia, a gente precisa explicar o seguinte. Quando diz, a eficácia é de 50,38%. Significa que metade das pessoas que tomaram a vacina não tiveram a doença. E quando você vai, quantos por cento tiveram que ser entubados? Tomaram lá a vacina e tiveram que ser entubados? Ninguém, nem 1%. Porque os anticorpos foram suficientes não para evitar a doença, mas para evitar que a doença dominasse o corpo e matasse a pessoa. Então, nesse sentido, é muito importante. A gente já falou algumas vezes, existem doenças que hoje a gente nem se preocupa, mas que 100 anos atrás matavam com facilidade. Só que a ciência desenvolveu medicamentos capazes de curar. E é isso que a gente quer, sem dúvida alguma. Adams, eu tenho recebido muitas mensagens nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, com referência aos buracos que a Caerne tem feito nas ruas de Mossoró. É uma coisa impressionante. Tem até meme, que é um carro da Caerne e aí escrito lá, asfaltaram ali, vamos para lá, tem segurando um bonequinho lá que diz, eita, preciso cavar um buraco, fizeram o asfalto. É uma coisa absurda o que a Caerne faz, que basta asfaltar uma rua, a Caerne vai lá e rasga e não conserta. Cabe à prefeitura cobrar, porque existe um contrato de concessão, a prefeitura concede a autorização à Caerne para explorar o serviço de abastecimento de água e a questão de esgotos também, e a prefeitura tem que fiscalizar o cumprimento desse contrato. Por contrato, a Caerne tem que consertar e deixar o asfalto bem direitinho, bem novinho, e não é isso que ela faz, nós todos sabemos. E ainda sobre Caerne, lá em Tibau, nós já estamos há 17 dias sem água. E quando eu digo nós, é o veranista, é o restaurante, é a pousada, é o morador de Tibau, é o posto de saúde, é o hospital, está tudo sem abastecimento de água pela Caerne. Mesmo tendo sido condenada pela justiça, obrigada a fornecer água por carro-pipa ou restabelecer o abastecimento, a Caerne não o fez. E não adianta vir com a conversa, é porque tem 5 mil habitantes, no veraneio vai para 50. Não cabe essa desculpa. Há quantos anos os veranistas vão para Tibau no mês de janeiro? Dizer que o problema agora é porque o veranista foi para Tibau, então o turismo é ruim para Tibau. Então as pessoas que vão para Tibau fazem mal à cidade. Gente boa, vamos a outro argumento. Quer defender, defenda, mas defenda com uma coisa mais palpável, com uma coisa mais sensata. A mesma coisa de você dizer, o Réveillon em Fernando de Noronha, em Angra dos Reis, em São Miguel do Gostoso, em Jericoacoara, pode faltar água, pode faltar energia, porque a população de lá é 1.000, aí vai para 10 mil. Isso não cola, né? Todo ano as pessoas vão para Tibau. E a Caerne já está prestes a completar 20 dias que não tem a competência de entregar água àquela cidade que recebe tantos turistas. Deixa eu só complementar em relação a essa questão dos buracos que você falou, Laíri. Não sei o que é que acontece, né, mas realmente está virando um caso a ser investigado, a ser analisado, né? Eu não sei o que é que falta nessa situação, eu não sei se é uma lei de Murphy que está agindo aí, que a lei de Murphy é quando algo que você não espera acontecer, acontece, né? Quando a prefeitura recapeia, né, acontece, sei lá, um vazamento, algum serviço de manutenção em que é preciso escavar, né? Ou seja, furar o asfalto, arrancar o asfalto, ou seja, começar a danificar o asfalto naquele sentido. Talvez, eu não sei se isso está acontecendo, mas era interessante ter uma comunicação, uma integração entre o pessoal da prefeitura e a Caerne para talvez informar, a gente vai recapear essa rua aqui, tem algum serviço de manutenção para fazer, tem algum serviço de recuperação, que vai precisar escavar, que vocês vão fazer aqui, será que dava certo fazer antes do serviço do recapeamento acontecer? Talvez seja isso, né? Talvez falte essa comunicação, né? Pode até acontecer que já tenha essa comunicação de fato, né? E ela precisa ser estreitada, mas é algo que se chama atenção realmente, né? O asfalto lá novinho, aquele tapete, aí começa a esburacar, né? E na minha concepção, eu acho que o asfalto nunca mais ele fica o mesmo, né? Por mais caprichoso que você coloque, mas sempre vai ficar com
aquele recapeamento, com aquele remendo, né? Nunca vai ficar naquele nível original. Então, realmente, é de chamar a atenção, é de se lamentar também, né, por alguns pontos. A gente sabe que vazamentos acontecem, né? Ocorrências nessa natureza acontecem, mas, assim, é de chamar a atenção mesmo que haja uma incidência maior desses vazamentos nessas ruas que foram recém-capeadas, né, receberam um recapeamento integral aí por parte da prefeitura, né? Laíre, deixa eu só complementar aqui, a gente estava falando da questão da vacinação do corona, né? Hoje saiu a informação da morte do prefeito de Goiânia, né? O Maguito Vilela, felizmente veio a falecer, ele estava internado desde outubro do ano passado, foi eleito na UTI, foi diplomado também à distância nesse formato remoto por conta da internação, e hoje, infelizmente, o prefeito veio a falecer, não resistiu aí às complicações da Covid. Maguito, que no ano passado já tinha perdido 2 irmãs também por conta da Covid. É a informação, com certeza, que eu trago e que é destaque, ou está sendo destaque em todo o Brasil nesse contexto político, nesse contexto também de pandemia. Pois é, e Maguito Vilela fez campanha, o filho dele no lugar dele, com o vice acompanhando, não é? E ele hospitalizado. O vice, inclusive, está sendo efetivado hoje no cargo, e com apenas 13 dias aí de mandato. É impressionante. Foi impressionante a vitória de Maguito, mesmo estando hospitalizado, e lamentável, né? Você falou aí que 2 irmãs dele já haviam perdido a vida para o Covid-19. Família sofreu bastante. Aqui em Mossoró também veio uma notícia hoje muito triste, a enfermeira Sueli Gugel faleceu por causa do Covid, e 50 dias atrás foi a mãe dela que faleceu também de Covid. E as 2 foram internadas ao mesmo tempo, foi no mesmo período. Houve, inclusive, uma mobilização nas redes sociais para tentar arrecadar fundos para um tratamento bem caro que ela tinha que fazer lá em Natal. E aí foram mais uma família, só na mesma família, 2 óbitos, né? A gente lamenta muito isso e lamenta que muita gente ignore esse problema todo, ignore a gravidade do Covid. Marcos Oliveira está aqui dizendo que concorda com o Francelino, e ele diz: já pensou se a pílula anticoncepcional fosse 50% de eficiência? Marcos, não é 50%, é bem mais alto, mas não é 100% também não, viu? Aqui e acolá acontece. E ele diz que dá a impressão que os comentários são lobby a favor da Coronavac. Eu faço lobby a favor da vida. O que eu acreditar que pode salvar a vida das pessoas, eu falarei a favor e tentarei convencer as pessoas de que aquilo é o correto. E eu acredito que a vacina, mesmo não tendo 70%, 80%, 90% de eficácia, ela é importante e ela salva vidas. A gente precisa entender que os fármacos, os medicamentos, as drogas disponíveis para controle de doenças, elas não são 100%. Nenhuma droga, nenhum medicamento, nenhuma vacina vai ser 100% eficaz, sabe? Ela trabalha em margens de sucesso, né? Então, no momento que se tem uma quantidade X de pessoas que se tornam salvas, que se tornam aí, enfim, curadas, que ficam resguardadas a partir daquele medicamento, obtém-se um índice de sucesso, e essa vacina, esse medicamento, essa substância, esse fármaco, começa a ser implantado, né, diante dessa taxa de sucesso. Então, é mesmo só para esclarecer nesse sentido, que nenhuma medicação, nenhuma droga, nenhuma substância, nenhuma composição, ela vai ser 100% eficaz, ou seja, não vai atender a população, até porque nós somos pessoas, temos metabolismos, né, a ciência explica disso, e cada um tem a sua forma de reagir, né? Quando você compra um medicamento, tem a bula lá, e a bula diz o quê? Tem uns efeitos colaterais que podem acontecer. Você vai deixar de tomar o medicamento? Não, né? A princípio não, a não ser que os efeitos colaterais sejam realmente muito adversos e comprometam a sua saúde. Mas, a princípio, o medicamento é o quê? É para salvar a sua saúde, para salvar a sua vida. Teve a questão aí do comentário da pílula anticoncepcional, ela não é 100%, né? Ela não vai garantir 100% que a mulher não vai engravidar, mas há uma probabilidade muito alta dela não engravidar, né? Então, a gente precisa ter essa ciência que os medicamentos ou nada na natureza funciona 100%, né? A gente precisa ter esse entendimento nesse sentido.
Sem dúvida alguma. E ainda continuando aqui pelo nosso Facebook, Vander Mendonça diz aqui, Carlos Adams, você não acha que seria melhor o trabalho presencial da UFESA só acontecer após a vacinação de pelo menos as pessoas do grupo de risco? Qual a sua opinião? Grande abraço, professor Vander. Ô, professor, obrigado. Professor Vander, que era o nosso ex-pró-reitor adjunto de pesquisa e pós-graduação. Professor, eu sou suspeito a falar, eu talvez nem quisesse, eu não me acho apto a falar comentários nessa questão, porque a gente faz parte do sistema e tal, então, às vezes, as nossas opiniões podem ter outras interpretações. Eu acredito que a gente precisa encontrar uma solução, professor, em prol da vida. Eu acho que a segurança de todos precisa estar em primeiro lugar. Só para situar o ouvinte, né, que hoje existe um comitê de biossegurança instalado na universidade que regulamentou, meio que determinou, vamos dizer assim, a volta dos serviços presenciais na universidade, né? Eu acho que a gente precisa ter um pouquinho de cautela, a gente precisa investigar cada setor, cada caso. Enfim, eu acho que é preciso ter muita cautela, muito discernimento, sabedoria nessa hora, e escutar também essas autoridades, esses setores, esse comitê, de fato, para saber quais são as condições específicas, quais são as adequações que a universidade tomou, e, a partir daí, ter um posicionamento a seguir. Eu sei que eu estou sentindo falta, sabe, professor? Eu já voltei ao trabalho presencial, né? Eu estou no trabalho meio que semipresencial, eu trabalho num turno presencialmente, o outro de forma remota, né? Mas, assim, eu estou sozinho numa sala, né? Eu não tenho a companhia de outros colegas servidores. Então, nesse aspecto, talvez facilite, seja melhor para mim, enfim, eu seja contemplado dentro desse plano. Mas eu entendo também a preocupação de outros servidores que estão aí nessa perspectiva de voltar e que não se sentem seguros, né? Acho que é preciso também ter um bom senso, uma cautela nesse sentido. Adams, o vice-prefeito, efetivado prefeito de Goiânia, que nós citamos agora só o vice-prefeito, né, ele se chama Rogério Cruz, ele é carioca, ele é nascido em Duque de Caxias, aliás, carioca, Fluminense é no estado, não é isso, Adams? Você que é nossa enciclopédia? Mas, não diga isso, não. A gente estuda aqui. Fluminense é quem nasce no estado do Rio de Janeiro. Carioca é na cidade do Rio, né? Que nem paulista e paulistano. Exato. Paulista é quem nasce no estado de São Paulo e paulistano é quem nasce na capital. Bom, então vamos lá. O Fluminense, Rogério Cruz, ele é radialista, pastor licenciado da Igreja Universal, chegou a Goiânia apenas em 2010 e já foi vereador, exerceu 2 mandatos de vereador lá e foi candidato agora a vice-prefeito e se elegeu, né? Então, chegou em 2010, 2012 já foi eleito vereador, 2016 reeleito e agora foi eleito vice-prefeito e vai ser prefeito de Goiânia. Quem diria que em tão pouco tempo chegasse nisso tudo, né? Ele é do Republicanos, Laíri, que é o mesmo partido do prefeito derrotado, do ex-prefeito derrotado do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella. Sim. Esse foi o maciço aí Eu acho que o Republicanos também é o atual partido do senador Flávio Bolsonaro, se não me falha a memória. É isso mesmo. Enfim, compõe a base do governo, né, de Bolsonaro, o Republicanos, e, enfim, teve toda a sua trajetória aí, o seu início mesmo no Rio de Janeiro e agora vai assumir em definitivo a prefeitura de Goiânia, né, ocupando a vaga do Maguito Vilela, que infelizmente veio a falecer. Pois é, e lá por Brasília, o PMDB lançou o nome de Simone Tebet, que é senadora pelo MDB. O pai dela, Simão Tebet, foi presidente do Senado lá no início dos anos 2000 e ela concorreu com Renan Calheiros pela indicação do PMDB quando o Renan perdeu para Alcolumbre e perdeu para Renan apertado. Tem outro candidato, Rodrigo Pacheco, do Democratas de Goiás, que vem angariando vários apoios. Não sei até agora se Simone Tebet vai fazer frente, vai conseguir incomodar a candidatura de Rodrigo Pacheco. Já na Câmara dos Deputados, o embate continua muito forte.
E lá está assim, está o candidato de Bolsonaro, que é Arthur Lira, do PP, e tem o Baleia Rossi, do MDB, apoiado, dentre outros, pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia. No Senado, me parece que é mais tranquilo para o Rodrigo Pacheco. Apesar de ser muito jovem, para o cargo de senador, só tem 3 anos de mandato como senador, mas ele tem uns apoios bem importantes lá no Senado. Vamos ver, daqui para 1º de fevereiro, né, tem que ter essa mudança. Lá no Senado, quando Davi Alcolumbre venceu, pouca gente acreditava que ele podia vencer. Mas aquela onda de renovação, talvez com essa onda, como Simone Tebet também prega aí a renovação e o Rodrigo Pacheco tem apoio de figuras históricas, né, talvez haja alguma surpresa. O Rodrigo Pacheco, eu estava vendo aqui, ele recebeu o apoio, né, o indicado, vamos dizer assim, do Planalto. O senador também recebeu o apoio do PT, da parte mais da oposição, pelo que eu estou vendo aqui. E a Simone Tebet, ela é do MDB, né, filha do ex-senador Rames Tebet, eu não sei se você se lembra, mas esse Rames já foi presidente, já foi senador, presidente do Senado por algumas gestões, né? E é o pai da Simone, de uma família tradicional, acho que do Mato Grosso do Sul. Você me corrija se eu estiver aqui falando errado. Mas existe também, e a Simone Tebet, ela é do MDB, que é a maior bancada, né? Que tem a maior bancada do Senado, com cerca de 15 senadores. Isso. Para ser eleito, o presidente precisa ter 41 votos dos 81 senadores. E na Câmara dos Deputados, a situação é essa, como você já falou, tem o candidato aí, o Arthur Lira, do PP de Alagoas, que é o candidato do Planalto, né, do governo. Tem a base aí, o apoio do Centrão, né, entre outros partidos, o PP, enfim, todos os partidos do Centrão, PSD. E também tem o Baleia Rossi, o Baleia, que é do MDB, acho que é de São Paulo. E está aí como candidato, né, do Rodrigo Maia, do atual presidente, e recebe o apoio do DEM, do PSDB e também dos partidos da oposição. Pois é, olha só, o Fernandão Fernandes quer lhe colocar na ponta, numa quina de sinuca aqui, viu? Ele pergunta qual a sua avaliação do governo Bolsonaro no combate ao Covid-19. Eu acho que poderia ser bem melhor, né? Enfim, eu tenho as minhas críticas, mas assim, eu sou meio que isento em relação à questão de posicionamentos políticos, sabe? Porque a gente hoje não está tratando mais de uma forma racional, né? Toda vida que a gente tece algum comentário, faz algum comentário, sempre levam para o lado da emoção, pelo lado dessa questão que ele colocou agora da ideologia e tal. Então, a gente precisa ter esse discernimento entre uma crítica construtiva e uma crítica mesmo que é para destruir de fato, né? Mas assim, eu tenho as minhas críticas em relação ao governo, não só o Bolsonaro, mas todas as esferas de governo, né? Eu acredito que tem pontos positivos, mas também tem muitos pontos negativos. Isso eu falo na esfera nacional, né? Eu costumo não entrar nessa seara, por isso que eu já falei, né? Por esses detalhes. Mas eu acredito que poderiam ser mais responsáveis, poderiam ter um pouquinho mais de cuidado, ou muito mais cuidados em relação a determinados pontos, né? Então, esse é o meu pensamento. Eu costumo não colocar justamente para evitar essa celeuma toda. Então, eu fico meio que nos bastidores, observando, meio que, enfim, analisando e tendo as minhas próprias análises, fazendo as minhas próprias análises. Fernandão, não é isso? Fernandão. Pois é, e Enoque pergunta aqui, com relação ao piso padrão internacional que foi retirado lá do ginásio Pedro Cialini. Enoque, o piso do ginásio, quando ele foi construído, ele tinha um amortecimento por baixo do tablado, era realmente padrão internacional para receber competições internacionais, porém, na gestão do então prefeito de Silveira, Francês José Júnior, foi retirado. E ninguém sabe onde é que foi parar esse piso, colocaram um piso de cimento no lugar. Realmente precisaria ter uma explicação, né? Eu acredito até que haja investigação por parte do Ministério Público.
Luiz Cavalcante diz aqui, quem não quiser tomar vacina, não tome, deixe pra gente, com certeza. Rita Carvalho está aqui mandando um abraço. E Newton Dantas diz, tomara que acabe com a politicagem para a vacinação começar logo. Concordo plenamente, o que a gente precisa é disso. E em meio a tantas mortes, ao aumento do número de mortes no Brasil por causa do coronavírus, no Rio de Janeiro não está diferente, o prefeito recém-empossado, Eduardo Paes, havia liberado o retorno das torcidas aos estádios de futebol. Se eu não me engano, vai ter uma final da Libertadores no próximo dia 30. E aí, como é que você libera o estádio se com torcida, se está havendo um aumento significativo no número de mortes, no número de casos de Covid? Como é que você justifica que você não pode fazer um show com uma banda e você pode ter torcida no estádio? Não se justifica. E a repercussão foi tão grande, a repercussão negativa foi tão grande que o prefeito Eduardo Paes voltou atrás. A gente compreende demais a agonia de quem trabalha com eventos, de quem ganha dinheiro lá no jogo do futebol, mas a vida, sem dúvida alguma, é mais importante. A gente precisa ter estratégias para voltar à vida relativamente normal, mas sabendo que teremos limitações, infelizmente. É um problema causado por uma doença que não é culpa de um gestor nem do outro, é um problema que a gente tem que enfrentar. São dois pesos e duas medidas aí, né? Não pode se liberar para um ramo, né, de negócios e tal, para um ramo específico da sociedade e esquecer dos outros, né? Não se pode liberar, por exemplo, os estádios para receber torcedores e não liberar as casas de shows, os buffets, né? O público do evento que está aí também minguando, está arrasado por conta da proibição ou da não permissão para fazer os seus eventos. Então, o que deve valer para um, deve valer para todos, né? Não se justifica isso. Teve essa pressão realmente, né, da comunidade, da sociedade, para não receber esses jogadores, né? Aliás, os jogadores não, desculpa, os torcedores, e a mesma regra também que se vale para a questão dos eventos, né? A gente questiona, a gente fala, os produtores, né, os profissionais que trabalham nessa linha de eventos reclamam e com razão também. É preciso entender o lado deles, mas a gente também tem que compreender que a gente está num período crescente, né? Desde que se descobriram essas novas variantes, né? Essas novas cepas aí do coronavírus, né? E que a gente está num mato sem saída, né? A princípio é isso, né? Que a gente observa que essas cepas elas conseguem ser mais contagiosas, conseguem transmitir mais, né? Embora não se tenha ainda um estudo que comprove se elas são mais letais, se os sintomas são mais graves. Mas a realidade que a gente tem hoje é essa, que a gente está com um vírus, de certa forma, mais potente na sua transmissão e que a gente precisa mitigar isso, né? Porque na última semana, aí, nos últimos dias, a gente está vendo o Brasil cada vez mais atingindo recordes e recordes na questão do número de casos, na questão do número de mortes. Nessa semana, a gente conseguiu recorde na questão do número de casos, né, confirmados. Aí muita gente questiona, não, mas está se conseguindo recorde porque estão sendo feitos mais testes. Sim, mas só isso não é uma justificativa, né? As autoridades também estão dizendo que é por conta dessa questão da aglomeração, da falta de cuidado que as pessoas estão fazendo aí, ou seja, não usando máscaras, não se protegendo, se aglomerando, enfim, se expondo mais aos riscos, aos perigos. Então, sempre vem a máxima de dizer, gente, a gente precisa se prevenir, a gente está aí na beira de começar uma vacinação, né, na iminência de começar uma vacinação, e a gente precisa se resguardar por mais esse período até conseguir uma plena imunização de fato. Bom, e o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte escolheu aí 2 juízas para titular e suplente no Tribunal Regional Eleitoral para o biênio 2021 até 23. A juíza Érica Paiva será a titular e Ticiana Nobre será a juíza suplente. Érica é aqui de Mossoró, mas desde muito nova foi morar em Natal. E é claro que a gente espera que as 2 juízas
exerçam o papel de forma brilhante, porque o TRE julga as dezenas, centenas de casos das demandas que vão dos municípios para Natal, as pelejas, as delongas judiciais e que podem definir muitas vezes aí o futuro de uma cidade inteira. Então, tanto a doutora Érica como a doutora Ticiana, boa sorte no trabalho. E na sexta-feira, não sei se Adam está com dinheirinho reservado aí, guardado para investir, na sexta-feira a Polícia Rodoviária Federal vai leiloar 675 veículos retidos no Rio Grande do Norte. Quem quiser olhar os lotes que estão disponíveis, acessa o site www.mnleilão.com.br. M de Maria, N de navio, leilão.com.br. Para visitar onde os carros estão, não tem, tem aqui em Mossoró, ali em frente ao Hospital São Luís, no bairro Aeroporto, tem lá em Natal e o outro em Caicó. Então tem veículos aí em Natal, em Mossoró, em Caicó. Quem tiver, tanto tem carro que só serve para, veículos que só servem para sucata, para ferro velho, outros para reposição de peças e outros para rodar em boas condições ainda. Então, olha aí, não sei se Sadraque vai querer comprar um carro, se o gato dele deixar, ele compra. Eu só respondendo a sua pergunta, Laíri, as despesas de início de ano não deixam a gente participar, não. Pelo menos para mim não vai rolar. Tem nem colégio de menino para pagar, rapaz. Pois é, mas tem IPVA de carro, tem IPTU, tem seguro que está chegando. Então, esses meninos, né, entre aspas, dão despesa, dão trabalho. Mas fica aí o convite para o pessoal participar. Pois é. E ainda repercute na imprensa a questão do fechamento da fábrica da Ford. E como tudo no Brasil nos últimos tempos, virou uma discussão de quem apoia o presidente e quem é contra o presidente. Todos os dois lados encontram seus motivos para defender os seus pontos de vista. O que a gente precisa na prática é o seguinte: fechou a fábrica, vai fechar, serão 5 mil empregos a menos, tanto em Camaçari, na Bahia, como no outro, eu não sei se é São José dos Pinhais, onde tem a outra fábrica da Ford. O que se precisa fazer é que os governos, tanto o municipal, onde está a fábrica, o estadual, do estado onde está a fábrica, e o governo federal, procurar parcerias, procurar alternativas. E eu já vi notícias de que tem fábricas chinesas interessadas no polo onde há essas fábricas, para trazer empresas para cá. É discutir menos, não adianta ficar chorando sobre o leite derramado. A Ford vai fechar aqui e vai embora, porque para ela o Brasil não é competitivo, tem muitos problemas, tem muitas dúvidas, e lá fora pode ser mais competitivo. Então, o passivo, o material, a estrutura que ficar aqui precisa ser ocupada para essas pessoas terem como trabalhar. Na América do Sul, a Ford disse que vai continuar funcionando apenas no Uruguai e na Argentina. Aqui no Brasil, todas as unidades vão ser fechadas. Essa que você falou de Camaçari, na Bahia, também tem a unidade de Taubaté, em São Paulo. Taubaté. E a de, se não me engano, tem a de Fortaleza também. Não, são duas fábricas no Brasil. É Taubaté e lá no Polo Petroquímico de Camaçari. Pronto. Vizinho, o que vale lembrar aí, Laíri, é que são 5 mil empregos diretos, né, que vão acabar, que vão, enfim, serem aí, são 5 mil trabalhadores que serão dispensados, mas existe também uma corrente, né, uma cadeia de empregos que se formaram indiretamente a partir desses empregos formais, ou seja, lá em Camaçari, na Bahia, tem os hotéis que recebem o pessoal, os diretores, alguns funcionários da Ford e vão trabalhar lá, né? Tem o comércio, tem os restaurantes, tem toda uma rede de serviços. Só em Camaçari, eu estava vendo ontem, reportagem, vão ser menos 150 milhões de impostos para os cofres do município, né? Então, é uma diferença muito considerável. Eu não sei aqui qual é a população de Camaçari, mas fica naquela região metropolitana de Salvador. Então, faz uma diferença muito grande. É uma diferença É muito onde tem o polo petroquímico lá.
Isso. Então, tem toda essa sistemática a se pensar, né? E é preciso repensar realmente nessas unidades que ficam, né? Nessas estruturas que ficam lá disponíveis, né? O governador da Bahia já disse que iniciou um contato com fábricas chinesas, empresas chinesas, para assumir, para tentar pegar esse passivo aí, essas estruturas que a Ford vai deixar para retomar suas atividades, para, enfim, colocar alguma coisa nesse sentido. E aqui já chegaram aqui, tanto o nosso companheiro aqui, Luciano, veio falar, e nosso Carlos Costa também mandou aqui. Você falou no Ceará, é porque a Ford, há muitos anos, comprou a Troller, a unidade de fabricação da Troller, que é aqui no Ceará, né, que também deve suspender ou vão negociar e vender para outra marca. Mas nosso tempo já passou, vamos aqui ao nosso intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais Observador Político. Você pode ajudar o Hospital Infantil Varela Santiago comprando o Natal Cap e cedendo o direito de resgate. Juntos vamos poder levar mais saúde para as nossas crianças. Domingo Natal Cap tá demais. Tem 2 HB20 mais 10 mil reais. São 2 HB20 mais 10 mil reais no quarto sorteio. E mais 5 mil reais no primeiro, 10 mil reais no segundo e terceiro sorteio cada. 2 HB20 mais 10 mil reais no quarto sorteio. E ainda 30 giros da sorte de R$1.000 cada e um giro extra de 5 mil reais. Quer ganhar? Compre já! Ei, meu povo, quer cuidar do teu sorriso com qualidade de verdade e pagar um preço justo por isso? Aqui no Odonto Center você pode. Nem vem de ir pro outro canto. Só a maior rede de clínicas odontológicas do Nordeste pode fazer o melhor pela sua saúde bucal. Aqui você monta seu aparelho na hora, transforma o seu sorriso com os profissionais mais qualificados do mercado. Nessa, eu confio. Faça agora a sua avaliação e cuide do seu sorriso no Odonto Center. Vem pro Odonto Center, a clínica do povo potiguar. A TCM Telecom chegou à vida adulta. São 18 anos oferecendo conexão de internet e TV de qualidade para você manter-se sempre conectado. Comemore conosco com uma super promoção. Feche o seu pacote e pague apenas R$18 no primeiro mês de consumo. Demais, não é? Essa é apenas uma das inúmeras vantagens que você pode ter sendo assinante TCM. Entre em contato e assine já. TCM Telecom, sempre à frente com você. 84-3315-0710. Toda sexta-feira temos um encontro marcado com o programa Anima Geral, às 4 horas da tarde, com músicas, entrevistas e muito mais, aqui na tela da nossa TV. Oferecimento Cassim, seu verdadeiro laboratório de confiança. Odonto Center, a clínica do povo potiguar. A BrisaNet é o provedor com maior cota de mercado na somatória dos estados do Ceará, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte. São mais de 70 cidades nordestinas em que a BrisaNet lidera com vantagem. Sabe o que isso significa? Que lideramos a cota de mercado em mais de 90% das cidades onde atuamos. Essa é uma conquista nossa e de todos vocês clientes que confiam em nosso trabalho. Venha para a empresa de internet que mais cresce no Nordeste. Assine pelo 0800 281 3017 ou em brisanet.com.br. BrisaNet, levando o mundo até você. Alô, amigos da nossa TV, nós estamos de segunda a sexta, de 13 às 14 horas, com Rota 190 na trilha da polícia. E a reprise a partir de 9 da noite. Grande abraço, obrigado pela companhia. SAMU 192, boa tarde. Oi, o que aconteceu na cidade aqui na rua? Tem gente ferida. O 192 do SAMU não é para brincadeira. Uma ligação falsa atrapalha nosso trabalho e pode custar a vida de outras pessoas. Não passe trote nem congestione a linha. Só chame o SAMU em caso de emergência mesmo. Fale com seus amigos e o pessoal de casa sobre o uso correto do 192 e seja um defensor da vida junto com o SAMU. Realize no Cassim os testes para Covid-19, sorologia, IgG, IgM por quimioluminescência e RT-PCR por SWAB. Agora com mais segurança e qualidade para seus exames. Faça o pré-cadastro em nosso site ou pelo aplicativo Cassim e agende sua coleta domiciliar. Para mais informações, fale conosco pela central no 84 3323 8800 ou WhatsApp 84 98863 0374. Cassim, o seu laboratório de confiança.
Bom, de volta com o Observador Político aqui pela nossa TV e também pela FM 93. Hoje a gente está numa apresentação excepcional, né? A gente está aqui substituindo os titulares, Edmundo e também o César, que não puderam comparecer. Está aqui eu, Carlos Adams e Laíre, lá no estúdio da nossa TV, para tocar o Observador Político desta quarta-feira, né? Isso, 13 de janeiro de 2021. Eu queria voltar a esse bloco aqui fazendo uma espécie de reclamação, pedido, enfim, uma mistura aí de coisas. Sobre aquela questão, sobre a estrutura, a infraestrutura da praia do Ceará, né? Eu tenho 35 anos de idade e sempre foi aquela situação ali, ou seja, acabou a divisa, entrou no Ceará, é meio que um espaço de terra arrasada, sem ruas, calçadas, ou seja, com buracos, sem um sistema mínimo de serviços, né? Então, assim, a preocupação e a pergunta que eu faço é até quando, né? Até quando a gente vai, a cada verão, ver aquela situação, aquela região da Praia do Ceará, ali em Tibau, né, naquela área cearense, de fato, sem cuidados, né, sem um serviço básico, uma infraestrutura básica para receber os moradores veranistas, né? Está na hora, talvez, da Prefeitura de Tibau chamar a Prefeitura de Capuí ou os governos, de repente, do Rio Grande do Norte, do Ceará, tentar se achar, ver uma solução para oferecer uma melhoria mínima para aquela região ali, que é turística, né, que é de veranista. Então, ali precisa urgentemente de reparos, de uma atenção, né, de serviços dessa natureza, porque da forma que dá, aliás, que está, não dá mais, né? Eu estou vendo aqui no site do mossoroense.com.br que, para quem tiver interessado em trabalhar aí como garçom, operador de caixa, auxiliar de cozinha, sushi man, barman, recepcionista bilíngue, mensageiro, ESG, auxiliar de escritório, auxiliar de piscineiro e recreador, pode procurar trabalhar no Hotel Termas. O Hotel Termas está fechado desde abril, por causa da pandemia, e foi arrendado, né? A Prefeitura de Mossoró está lá na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, continua fazendo o trabalho de intermediação de emprego. Então, quem tiver interesse em se candidatar a uma dessas vagas lá para o Hotel Termas, pode enviar o e-mail para emprego.sedat, com o T mudo no final, @prefeiturademossoró.com.br. Na opção assunto, o concorrente deve preencher a função para a qual está se candidatando. Então, repetir aí, quem está procurando trabalhar como garçom, operador de caixa, auxiliar de cozinha, sushi man, barman, recepcionista, bilíngue, mensageiro, SG, auxiliar de escritório, piscineiro e recreador, manda lá o currículo, quem sabe no descola aí uma vaga. O Hotel Termas, quando fechou, foram cerca de 200 pessoas demitidas e a empresa, né, o hotel foi arrendado e deve voltar a funcionar no final deste mês. O Hotel Termas, que é um símbolo de Mossoró, que todo mundo lamentou quando houve esse problema e todos nós desejamos demais que a situação seja toda equacionada e que a nova gestão, esses empresários que estão arrendando, obviamente tenham pleno sucesso na condução do Hotel Termas. Para mim foi uma alegria muito grande, Laíre, saber da retomada das atividades do hotel, porque eu moro nas imediações, eu moro na Abolição e eu cresci ouvindo, né, a badalação, a música que vinha, o barulho das piscinas que ecoava de lá. Então, passar esse tempo, né, esses meses aí, sem esse barulho, sem essa movimentação, ficou um pouco estranho, né? Então, é muito bom saber que o hotel está voltando, é muito bom saber que ele está contratando aí, que está retomando as atividades e que esse barulhinho bom que vem de lá, essa música que vem de lá, as movimentações que a gente já começa a acompanhar, já estão de volta. É muito bom saber disso, que tem aí vida longa o hotel, que, como você falou, é um patrimônio mesmo de Mossoró. E notícia boa para o servidor público estadual, que quando a governadora Fátima assumiu o seu mandato como governadora, lá em 2019, tinham algumas folhas de salário atrasada. Ao longo do tempo foi sendo pago e ainda faltam 2 folhas, ou pelo menos mais de uma folha a ser paga. Segundo a governadora,
54% dos servidores estaduais receberão a totalidade do seu 13º salário de 2018 no final deste mês. Antes tarde do que nunca. A governadora, eu já disse aqui essa semana, mesmo sem recorrer a nenhum fundo previdenciário, tem pago os salários todo mês e vem aos poucos quitando aquele lá do passado. Quem ganha até R$ 3.500 já começa a receber agora dia 15, na sexta-feira. É uma notícia maravilhosa porque tem gente que está aí com problemas sérios financeiros causados por causa desse atraso nos salários. Imagine, a gente já está em 2021 e tem gente que não recebeu seus salários de 2018. É muito tempo. Isso vai dar também uma movimentada, uma aquecida muito boa também em termos comerciais, né, na rede de serviços do Estado. Você vai injetar o quê? 54 milhões, vamos supor que a folha do Estado hoje gira em torno de 400 54%. Como é? Desculpa. 54% da folha, não 54 milhões. Não, eu estava dizendo, se a gente fazer uma comparação, uma análise, Laíre, que a folha hoje do Estado gira em torno de 450 milhões, é praticamente o quê? 225 milhões que vai circular na economia nesse início de ano, né? Mas veja só, pode ter uma pegadinha aí, porque são 54% dos servidores, são aqueles que ganham menos. Pode ser que, pode ser que 10% dos servidores ganhem 30% da folha. Isso. Mas, de toda forma, é um plus muito grande. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma. Né? Não deixa de ser uma boa notícia, principalmente, né, para essa parte dos servidores que estão aí há 3 anos praticamente aguardando a quitação dessa folha. Né? Com certeza é um início de ano muito bom dentro dessa perspectiva. E eu acredito que isso vai valer tanto para os ativos como para os inativos também, né? Sim, sem dúvida. E o pessoal da segurança, da saúde também tem aquela prioridade. Eu recebi aqui uma mensagem de um ouvinte questionando sobre o pagamento da terceirizada ele cita a terceirizada Conceito por parte da prefeitura. Ele dizendo, está atrasado. Não está atrasado, porque o que é que acontece com a empresa terceirizada? Ela só, quando encerra o mês, ela vai gerar a nota para mandar para a prefeitura, para ter o trâmite para a prefeitura pagar. Então, a prefeitura de Mossoró só recebeu a nota referente ao mês só pode iniciar o processo, fazer o processo de pagamento relativo ao mês de dezembro em janeiro. Assim como só pode fazer o de novembro em dezembro. Então, tem que ter o dinheiro em caixa, que é um resto a pagar, e a prefeitura de Mossoró tem que pagar a terceirizada que estavam todas em dia. Ao que me consta, está tudo em dia. A competência de dezembro é paga em janeiro, então não está atrasado. Eu também vi uns comentários acerca da receita própria do município, da arrecadação do município. A gente já falou aqui de orçamento, que orçamento é meio que uma peça de faz de conta. A arrecadação própria do município de Mossoró, sem contar aqui os repasses de governo federal, os repasses extras, empréstimos e etc. Em 2016, a prefeitura tinha uma arrecadação própria de 75 milhões. Em 2017, foi para 85 milhões. Em 2018, 99 milhões e meio. Em 2019, 121 milhões. Esse ano que passou, ela diminuiu para 113 milhões e meio. Houve uma queda de receita própria de 2020 com relação a 2019. Quando você coloca os números gerais de toda a receita do município, houve um aumento. De 2017 era 526, depois de 2018 570, depois 616. No ano passado teve 738. A gente lembra que tem que se somar aí, por exemplo, dinheiro do Finisa, que é o financiamento conquistado junto à Caixa Econômica Federal. Teve aquele recurso da ordem de algo em torno de 35 milhões de reais que o governo federal mandou para os municípios e Mossoró recebeu cerca de 35 milhões. Teve também o que houve a mais de dinheiro enviado para a saúde e para o enfrentamento da pandemia. Teve também emendas parlamentares,
uma série de coisas que contribuíram para que a receita total tivesse esse aumento. Nem sempre quer dizer que é dinheiro sobrando, porque, por exemplo, o Finisa ele veio para obras de infraestrutura, para asfaltar as ruas, que a CAERN está cavando agora. Então, esse dinheiro passa direto para a conta da construtora. Não é dinheiro que vem para a prefeitura e ela escolhe o que fazer. Conseguiu financiamento para fazer isso. Sem dúvida alguma, é uma conquista da gestão anterior que construiu essas condições que tanto melhorasse a receita própria, como também desse condições de fazer financiamento ou receber emendas para os projetos de obras e também para a aquisição daquele trator que sumiu lá da sede da prefeitura, lá da Secretaria de Agricultura, que a gente ainda está esperando um posicionamento da Prefeitura de Mossoró para saber aonde está o trator. São rubricas específicas, né? Você falou aí da questão do Finisa, são investimentos específicos para uma determinada área. O município, a gestão, ela não pode pegar, por exemplo, esses recursos para pagar a folha de servidores, né? Então, é bom o ouvinte também ter esse discernimento que dentro dessa gestão pública existem os recursos específicos ou destinados, né, ou disponíveis para determinada área. Então, é mesmo só para a gente se situar nesse quesito todo lá. Exatamente. São recursos para uma destinação própria que não se tem como fugir dela. Adams, a Justiça negou um pedido lá em São Paulo da Defensoria Pública para que adiasse as datas do Enem. Como é que está a situação da UFESA com o Enem? Está tudo ok? Tudo dentro do planejado? Bom, eu não tenho muitas informações ou uma precisão em relação a isso no contexto da universidade. Se o Enem vai acontecer e a UFESA, por exemplo, é sede, consequentemente, a universidade deve receber os seus alunos para fazer as provas. Eu acredito, né, eu não tenho essas informações como confirmar, mas a universidade está tomando, ou deve estar tomando, todas as medidas de segurança nesse sentido. Eu fiquei sabendo que as salas elas não poderão ter os ar-condicionados ligados, as salas que têm ventiladores, ao meu ver, né, o que foi informado, melhor dizendo, também não poderão ligar os ventiladores, né? Então, dependendo do local da prova, né, Mossoró é uma cidade quente, então vai ser um desafio a mais aí para os alunos, para pensar, raciocinar e, em paralelo a isso, ter o calor, para ser um desafio a mais na realização da prova, né? Imagina o aluno fazendo uma redação, tendo que argumentar sobre um determinado tema com o calor pingando, né? Então, é algo que preocupa. Com calor e com fome, então. Olha só, uma última notícia que me deixa indignado. Uma juíza chamada Thaísa de Mourão Guimarães, da 20ª Vara Civil lá de Brasília, suspendeu o processo da Comissão de Ética do Partido Cidadania, que ia analisar a expulsão ou não do deputado Fernando Cury, lá de São Paulo. Para quem não lembra, Fernando Cury, ele apalpou os seios de uma colega deputada no plenário diante de todas as câmeras. Ele agrediu, ele assediou, isso é um absurdo. E o partido emitiu uma nota dizendo que está inconformado com a decisão que vê na defesa do deputado tentando promover uma chicana e recorrerá para garantir o devido processo legal e cumprir as normas internas partidárias. O deputado ele precisa não só ser expulso do partido, ele precisa ter o mandato cassado. Ele quebrou o decoro parlamentar, ele apalpou os seios de uma colega dentro do plenário da Assembleia Paulista. Não tem sentido ele continuar representando o povo daquele estado. Bom, vamos lá, Adams. Comece aí suas despedidas. Embora que ainda tem trabalho aqui, né? E a gente sabe muito bem o trabalho que tem para entregar hoje. Adams é meu colega de mestrado, eu pago uma cadeira como aluno especial e Adams é meu colega de trabalho, a gente tem um trabalho para fazer. Vamos correr, Adams. Bom, sim, já está praticamente pronto. Mas é isso, prazer, gente. Boa tarde, tá certo? Prazer participar mais uma vez do Observador Político. E até uma próxima oportunidade. Tchau. Quero agradecer a Carlos Adams pelo convite, né, para nos ajudar a contribuir aqui com o Observador Político. Agradecer a todos pela audiência, pelas participações, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo WhatsApp, ok?
Uma boa tarde a todos e amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um Observador Político. Valeu!